Olá a todos, sejam bem-vindos a este vídeo onde vou apresentar algumas dicas para a construção de escadas circulares no Top Solid Wood. As escadas que vão ser construídas serão totalmente parametrizadas para que de forma automática seja calculada a altura do espelho em função da altura do piso. Vou começar por iniciar um novo documento, onde vou utilizar um template onde já estão criados todos os parâmetros necessários para este projeto. Na descrição deste vídeo pode baixar um documento onde todos esses parâmetros estão listados e descritos. Agora, neste documento, vou desenhar um sketch que irá dar origem ao primeiro degrau. No desenho aplico logo os ângulos nas linhas que irão dar origem à curvatura do degrau e simultaneamente da escada completa. Desenho uma linha auxiliar ao centro que irá indicar a largura no ponto central do degrau. Esta linha deverá ser paralela em relação às linhas laterais do degrau e ser afastada com uma dimensão associada ao parâmetro da largura do degrau a dividir por 2. Dimensão essa que deverá ser aplicada também ao degrau, à largura do degrau. A linha auxiliar desenhada ao centro deverá ter uma dimensão de CO associada à profundidade do cobertor e terá de ser aplicada uma coincidência entre os seus dois pontos extremos e as duas linhas angulares do degrau. Terei ainda de indicar o ângulo do degrau através das duas linhas angulares. As três linhas verticais serão auxiliares e por isso vou transformar em linhas de construção. Agora vou construir dois arcos que vão definir a parte circular das escadas, através do desenho a partir do centro do sistema de coordenadas absoluto até aos seguintes pontos do degrau. Será necessário aplicar coincidências nos pontos do centro do círculo em relação ao ponto zero do sistema de coordenadas. E aplicar coincidências entre uma das extremidades do círculo e a linha de limite do degrau. O sketch está totalmente representado a cor verde, e isso indica que está totalmente constrangido e por isso vou validar. E de seguida vou extrudir o sketch utilizando as opções avançadas para aplicar um offset em relação ao plano do sketch associado à altura do espelho menos a espessura do espelho, com uma dimensão de extrusão de EE, a espessura do espelho. Agora vou desenhar um sketch que irá servir para criar dois espelhos. O primeiro de remate ao chão e um espelho entre degraus que irá servir para depois ser propagado. O sketch dos espelhos será um retângulo com coincidências laterais. Deverá ser ainda aplicada uma dimensão de EE, de espessura do espelho. E paralelo à frente do degrau com um afastamento associado aos parâmetros da sobreposição do degrau. Da mesma forma, o segundo retângulo deverá ser alinhado à parte traseira do degrau, desta vez sem nenhum afastamento e coincidente com as laterais. A este também aplicamos uma largura de EE, associada à espessura do espelho. Posso agora validar o sketch para extrudir os retângulos um a um. O primeiro que vou extrudir na frente do degrau deverá ser extrudido com uma dimensão da altura do espelho menos a espessura do espelho e vou acrescentar uma dimensão de 10 mm que vai servir para criar os encaixes entre peças. Ao segundo, será aplicado um offset para o plano superior do degrau, menos 10 mm para criar o encaixe inferior.
e será dada uma altura associada à altura do degrau menos a espessura do degrau, mais um valor de 20 para criar e compensar os dois encaixes, o inferior e o superior. Agora é necessário criar os rasgos e entalhes para encaixe entre degraus e espelhos. Para isso vou usar a função groove e em primeiro lugar vou selecionar a base do degrau como face de referência e a aresta frontal como guia para a ferramenta. E vou dimensionar o rasgo com gap distance associado à sobreposição entre degraus, uma largura associada à espessura do espelho e uma profundidade de 10. Como encaixe inferior para outro espelho, seleciono como face de referência a face superior do degrau e como guia para a ferramenta a aresta traseira do degrau. E será feito um rasgo com gap distance de metade da espessura do espelho e a mesma dimensão para a largura do rasgo e profundidade 11. E agora vou aplicar um entalhe na zona inferior do segundo espelho através da função Rabbet. A este entalhe aplico uma largura de metade da espessura do espelho e uma profundidade de 10 mm. Desta forma ficam concluídas as operações aplicadas aos primeiros degraus antes de usar a ferramenta de propagação. Agora, a partir da função Edit Repeat, vou propagar os cobertores e espelhos criados. Vou começar pelo cobertor. O tipo de propagação que vou utilizar para o efeito circular é a opção Cumulated Propagation e de seguida vou usar a opção Translação mais Rotação. Vou selecionar dois pontos de referência no topo dos espelhos. Estes pontos têm de ser equivalentes nos dois espelhos para garantir o movimento correto. Este passo irá definir a translação e de seguida vou aplicar o parâmetro associado ao ângulo do degrau, derivado do ângulo da escada, e por fim um total number, onde aplico o parâmetro associado ao número de degraus. A propagação dos espelhos será feita da mesma forma, utilizando novamente a opção Cumulated Propagation de translação mais rotação, com as mesmas referências. No entanto, para os espelhos, o total number será de ND-1, para terminar a escada com um cobertor. As escadas estão construídas e agora vamos alterar alguns dos parâmetros para verificar o ajuste automático devido à parametrização. Vou começar por aplicar um ângulo de 360 graus. E agora vou aplicar um ângulo de 45 graus. E vou experimentar aplicar aqui um ângulo de 90 graus. E vou alterar a altura do piso. Como podem ver, todas as escadas se ajustam em função dos valores aplicados. E os degraus ficam sempre com dimensões confortáveis devido ao cálculo da fórmula introduzida na parametrização, que podem ver na descrição do documento que pode baixar. E concluo desta forma esta apresentação, com algumas dicas para quem pretende trabalhar ou trabalha com o Top Solid Wood. Fiquem à vontade para deixar algumas perguntas ou comentários aqui em baixo. Já sabem, subscrevam o nosso canal para receberem toda a informação que nós vamos disponibilizando. E obrigada e até à próxima!